Olá pessoal, eu sou o Fernando Moraes do canal Luzes, seja muito bem-vindo. Eu peço para você, se você gostar do vídeo, você compartilhar, você então repassar para os amigos, para você se inscrever, dar o like, para que então o YouTube coloque o canal como sugestão para outras pessoas, né? E o vídeo desse dia, gente, é um vídeo que é muito bom a gente lembrar, a gente sempre falar do Evangelho de Jesus, porque a gente esquece ou a gente finge que isso a gente escuta, ou a gente não coloca em prática. E eu vou contar para vocês, eu gosto muito de contar o porquê eu tive a ideia então desse vídeo, né, desse tema. Quando eu era pequenininho, eu me lembro perfeitamente de uns 7, 8 anos, do assassinato da Daniela Pérez, que ela fazia, eu acho que Explode o Coração. Eu não assistia a novela na época, né? Eu acho que eu só jogava videogame. E foi uma comoção geral, obviamente, né? A mulher é muito bem casada com o Raul Gasol, eu acho que é assim o nome dele. E o Brasil entrou em choque. Nesses últimos tempos, então, o Guilherme de Pádua infartou com seus 56 anos. E muitos comentários, eu vi pessoas mandando o cara pro inferno, mandando então, já condenando que o cara dava um diabo, essas coisas aí. Peço até desculpa por falar isso em vídeo. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Por quê, gente? Porque a gente tá tão viciado em condenar os outros, de julgar os outros, jogar doença para os outros, ou até festejar a morte, que a gente não percebe que a gente faz. A gente não aguarda para a vida. Eu estou falando que eu também fazia muito isso, agora eu aprendi a fechar mais a minha boca e controlar os meus pensamentos. Aí você pode estar pensando, mas pô, você está passando do pano e psicopata, esses lances aí. Não, gente, na minha opinião, se você fez mal na sua sociedade, você tem que ficar isolado, você tem que ficar numa cadeia séria. Na minha opinião, a cadeia do Brasil não é tão séria assim, mas tem que ficar fora da sociedade. Tá? Porque então a pessoa não está preparada a viver em sociedade. Mas a primeira coisa, gente, é o seguinte: quando a gente vê alguma coisa que choca o país, principalmente esse assassinatos igual esse, o goleiro Bruno e tal, e antes da gente julgar, antes da gente se achar Jesus ou Deus para julgar e condenar os outros, a gente precisa colocar na nossa consciência, principalmente nós que somos espíritas, e pensar assim: será que na minha vida passada eu matei alguém? Aí ele não sabe. Talvez essa vida você não matou, obviamente, mas e a vida passada? Outro lance de outra reflexão, gente, é o seguinte: tudo bem ficar magoado, ficar triste e tal, mas ao invés de você ficar julgando o outro ali, é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina, o que eu estou falando é o Evangelho segundo o Espiritismo que fala, né? Obviamente Jesus que fala, que tem a morte física e a morte espiritual e a emocional. E quantas pessoas você já não matou espiritualmente ou emocionalmente na sua vida? Muitas pessoas incentivam o suicídio aos outros. Muitas pessoas humilham os outros e com isso a pessoa morre por dentro, ficando com depressão. E a pior morte que a pessoa pode ter, gente, é a depressão. Ela deu uma depressão. Ela se sentiu uma inútil na sociedade. E a gente não se liga nisso. A gente acha que talvez só o homicídio ou a morte física que é a morte. Mas muitas vezes, quando você fica falando para a sua esposa que ela é gordinha, que ela no lugar dela só na cozinha, esses pensamentos machistas, ou simplesmente quando você humilha alguém, você está acabando com a vida da pessoa, cara. Então você fica julgando o cara que matou a mulher ali, só que você também mata os outros, velho, espiritualmente, emocionalmente. Aí a pessoa simplesmente tem
já tem uma depressão, e você fica no ouvido dela, zoando o corpo dela e tal, a pessoa faz uma loucura na vida dela, e aí? Então talvez, gente, talvez não, mas tipo, talvez os nossos papos infelizes fica mais um motivo para as pessoas cometerem loucura, cometerem suicídio. Isso é muito sério. Na verdade, então, a gente precisa controlar os nossos pensamentos e refletir mais na nossa vida isso. Tá? Outro lance, gente, é festejar a morte. Gente, morte para nós que é espírita não é um castigo, tá? Simplesmente a passagem para o plano espiritual, no qual esse cara aí, ele faleceu com 56 anos, talvez era para ele ter falecido com essa idade, infartado, mas é uma pessoa totalmente infeliz que ela vai colher o que ela plantou nessa vida aqui. Então também a gente precisa refletir sobre a colheita da gente. O que nós estamos plantando na nossa vida aqui? Não é verdade? Eu tenho muita dó que Guilherme de Pádua, psicopata, assassino, maníaco do parque, são espíritos animalescos. São espíritos, então, que estragaram sua reencarnação, que acabaram com a família de outras pessoas, principalmente com a pessoa ali, que eu tenho certeza que em um momento desse, Daniela Pérez já perdoou Guilherme Pádua, que acredita que a Daniela era uma pessoa muito boa. Então a morte ela não existe. As pessoas ficam festejando como se a morte então fosse algo muito ruim, né? Ela é uma passagem, né? E último detalhe, gente, que quando você xinga um político que fez muito mal para as pessoas, um ditador, vamos colocar esse exemplo, né? Você está lançando, tipo, o cara já é feito de ódio. Vamos jogar, por exemplo, Adolf Hitler, ou Stalin, ou qualquer genocida aí, que eu não vou mencionar o nome, gente, para não dar problema aqui nos comentários. Você está xingando a pessoa ali. A pessoa já é feita de ódio. A pessoa só faz coisas de ódio na vida dela. Gente, quando você festeja a morte dele, quando você joga uma doença nele, quando você deseja piores para aquela pessoa, você está alimentando o seu ódio e você está com a espiritualidade muito baixa, a vibração péssima, e você está enchendo de ódio aquele ser que já tem ódio. Porque não tem como, gente, você ficar desejando ódio, raiva, violência e ter mentor espiritual no teu lado, cara. A partir do momento que você lança ideias violentas para os outros, que você lança doença para os outros, ou totalmente você está num umbral. Vamos dizer que a sua vibração está no pé. Os seus mentores estão longe de você. Isso é muito sério e muito grave, gente. Isso, o pior é que a pessoa ela está tão viciada nisso que simplesmente a pessoa ela não percebe esse lance. A pessoa está sendo igual ao genocida, Hitler, está sendo igual ao Stalin, está sendo igual a pessoa que fez o mal ali fisicamente. Esse mundo ele está cheio de ódio, gente, principalmente aqui no Brasil, que está dividido politicamente, que eu também não vou ir lá nesse assunto, tá? Talvez no futuro eu rele, se eles me permitirem, mas por enquanto eu não vou falar sobre isso. O Brasil está feito pelo ódio, cara. A maioria das pessoas está desejando doença, está julgando como se fosse mais perfeito e não é, velho. A gente não tem moral nenhuma de julgar os outros. Então, acabando o vídeo aqui, espero que vocês entenderam a mensagem. Essa mensagem, assim como tudo eu falo, é para mim, porque a boca está perto do ouvido. E uma dica que eu dou para vocês, a saírem dessas ondas de ódio, a saírem desses pensamentos machistas, esses pensamentos racistas, esses preconceitos. Quando os ciúmes, quando a inveja bater, quando você vê algum assassino, ao invés de condenar,
você ficar mandando ódio para essas pessoas, fique em silêncio. Fecha a boca para a tua vibração não descer. E reza. Porque, gente, a pessoa que fica com vingança, a pessoa que fica com pensamento negativo, a pessoa que fica com ódio e lança esses ódios para o outro, que na verdade que a gente fala o coração está cheio, tem uma vida muito pesada. Que Deus te abençoe.